Olá, pessoal. Eu sou Maria Cecília, orientadora da Oficina de Artes Plásticas para Crianças da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E hoje nós vamos fazer um trabalho com giz pastel oleoso, dando continuidade ao trabalho que fizemos na aula passada. Bom, então nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel canson, está aqui, lápis de borracha, giz pastel oleoso, nas seguintes cores: vermelho, marrom, amarelo, preto e laranja. E também o óleo e o cotonete, os cotonetes, né? Para nós dissolvermos com o óleo os pigmentos. Então, vamos lá? Eu já adiantei um pouquinho. Bom, assim, olha aqui, nós vamos então fazer esse trabalho, que é um girassol, bem colorido, bem bonito. Eu já adiantei um pouquinho o meu trabalho, já fiz com lápis um pouco das pétalas da flor, né? Então, a gente começa o desenho fazendo 2 círculos, um menor, um maior, para ter como referência até onde as pétalas chegam, ok? Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho. Só para a gente ter uma referência, certo? Então, a gente vai fazendo as pétalas maiores. E depois, por trás, nós vamos fazendo as outras que parece que estão nascendo aqui atrás, né? Das pétalas grandes. A gente pode fazer inúmeras pétalas nesse espaço aqui. Então, eu terminei a minha flor. E eu vou apagar esse círculo que só foi uma referência, certo? Porque depois que eu passar o giz pastel, vai ficar um pouco mais difícil para eu apagar. Então, a gente apaga já e deixa preparado. Pronto. Então, nós vamos começar com o laranja. Vou fazer isso em todas as pétalas. O laranja. Então, a gente não começa apertando demais, né, o giz, porque nós vamos sobrepor outras cores. Então, a gente tem que ir devagar, porque senão a gente sobrecarrega o papel e depois não consegue fazer mistura. Agora eu vou começar a entrar com um pouco do amarelo. O amarelo tá com um pouquinho de azul aqui, de verde, né? Dá uma limpadinha nele. Então, aos poucos, a gente vai preenchendo. Certo? Então, não é para fazer com muita pressa. Eu tô fazendo um pouquinho rápido aqui, por causa do nosso tempo. O importante é você caprichar bem, para ter um bom resultado.
E olha só. Vou colocar um pouquinho mais do laranja. Certo? Então, tem aqui algumas pedras que estão quase prontas. Olha só a mistura de cores. Agora, eu vou colocar um pouco do óleo para começar uma mistura, dissolvendo os pigmentos. Como se eu estivesse pintando, né? Mais um pouco. Então, no encontro do amarelo com o laranja, eu vou fazendo essa mistura. Agora eu vou deixar secar um pouco esse lado aqui, que eu trabalhei agora com óleo. E vou continuar com o amarelo o resto das pétalas. Não faz mal, tá? Que o giz de cera sujou um pouquinho com outra cor. Mas se precisar, depois a gente limpa a pontinha dele, tá? Uma coisa importante é vocês observarem que ele tem um papelzinho aqui em volta. Então, a gente não tira todo esse papel em volta dele, porque ele dá estrutura para o giz, tá? Conforme ele vai gastando, a gente vai cortando aos poucos essa beiradinha. O meu eu cortei, esse do amarelo não, mas do laranja, olha aqui, ó. Eu cortei um pouquinho, então, ó, passei um estilete aqui, muito cuidado, né, manusear o estilete, e tirei só um pouquinho do papel. O resto ficou aqui e estrutura o giz. Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho com o amarelo. Olha só que bonito, que cores vibrantes, né? Realmente é muito bacana esse material. E aqui ele vai encontrando com o laranja. Aqui tá faltando um pouquinho mais, né, de laranja. As pontinhas, né, das folhas. O melhor das pétalas, né, gente? Olha só. E vamos novamente com o óleo, trabalhando essa mistura. Olha só. Aqui tá um pouco seco, então a gente coloca mais um pouquinho. E vamos fazendo, pincelando, pincelando com o cotonete e produzindo esse efeito, né, essa mistura aqui, ó, que eu pus bastante, né? Então dá para distribuir um pouquinho com a outra pétala aqui, tá? Muito bem. Mais um pouquinho de amarelo aqui.
Mistura, mistura. Mais um pouco de óleo. E olha só, o óleo ele deixa assim um pouco denso, né? Os pigmentos. E daí a gente pode esparramar ele. Olha que lindo que fica. Bom, agora eu vou deixar um pouquinho secar. E vou trabalhar no meio. Pronto aqui. Agora vamos fazer o miolo. Preparei o marrom. Esse marrom eu vou esparramar bem ele e pôr um pouquinho do óleo. Note que eu estou usando a outra ponta, tá? Para não sujar, não borrar. Então, só vou dar uma esfumaçada aqui para misturar, né? Os pigmentos não ficar só as falhas, né? Aparecendo o branco. Aqui. Deixar secar um pouquinho. E vou entrar um pouco com o vermelho para esquentar um pouco mais essas cores. Lembre-se que nós estamos usando as cores quentes. Olha só. Então, pronto. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos deixar secar um pouco. E na próxima aula, nós vamos fazer a aquarela aqui em volta. Para ele ficar com esse tom azulado bem suave, tá? Então, por hoje, nós vamos parando. E na próxima aula, a gente continua. Nós vamos também fazer as sementinhas. Então, tem que esperar secar um pouco esse óleo, porque senão ele vai borrar, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? E aprendendo um pouco mais sobre artes plásticas. Muito obrigada. Até mais.